Atenção, emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. A partir deste momento, a Rede Aurora de Comunicação leva ao ar mais um campeão em audiência. Informação, utilidade pública, prestação de serviço, entrevista e a participação do ouvinte. No ar, programa É Crer para Ver, a voz que chega até você. Apresentação, Evaldo de Andrade e Ricardo Fuli. Participação, Fabinho Almeida. É Crer para Ver. Apresentação, Evaldo de Andrade. Não importa o que acontece ao seu redor, pois só depende de você se tornar extraordinário. Com este pensamento, o nosso bom dia. Programa Crer para Ver, a voz que chega até você. Minha gente amiga, meu povo querido, são exatamente 10 horas 13 minutos. Hoje, sábado, 14 de setembro de 2019. Faltam 108 dias para terminar o ano. Que vá com Deus. Minha gente, estamos começando pela Rede Aurora de Comunicação, o nosso encontro de todos os sábados, trazendo aqui as informações de nossa cidade de Campos, da região, do Brasil e do mundo, interagindo com os nossos ouvintes através dos nossos telefones 3704-1313 e através também mensagem de voz ou por escrito 998-179717 é o nosso WhatsApp. 998-179717. É o nosso programa Crer para Ver, que tem a marca do vereador Fabinho Almeida, que é levada ao ar todos os sábados entre 10 ao meio-dia. Você aí acompanhando o programa, acompanhando o nosso encontro, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que você se encontre, amigo telespectador. Um abraço carinhoso para o pessoal de Campos, o pessoal de São João da Barra, o povo querido das cidades vizinhas, Italva, São Francisco de Tabapuana, São Fidélis, Cardoso Moreira. Vamos juntos. Na sonoplastia do nosso querido Giovanni, está no ar o nosso programa, o nosso É Crer para Ver, a voz que chega até você. E na Rádio Aurora, com o som mais gostoso todo dia, o dia todo. Já deu tudo certo. E para comandar o programa, a nossa bancada aqui conosco, o companheiro doutor Matheus aqui. Bom dia, Matheus. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Fuli. Uma manhã de sábado agradável a todos os nossos espectadores. E também um abraço especial para o nosso querido Fabinho Almeida, que hoje estará aqui conosco, e o nosso convidado especial, entrevistado, Rogério Matoso. Com certeza. Bom, aqui conosco não tem blá 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 e nem mimimi, é o nosso companheiro, o Ricardo Fuli. Bom dia, Fuli! Bom dia, Evaldo, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através das ondas sonoras, através do Facebook, das redes sociais. Grata a Deus por estar aqui mais um dia, podendo estar aqui vivo para estar aqui interagindo com todos vocês. Ok, Fuli. Gente, a Rádio Aurora, líder em audiência em seu novo momento, continua trazendo informações, reivindicações, entretenimentos e todas as plataformas digitais, que estão sempre disponíveis pelas lives, TV, no Facebook, na Rádio Aurora Oficial, no Instagram, YouTube e radioaurora.com.br e pelo aplicativo da Rede Aurora de Comunicação, que poderá ser baixado no seu celular ou Smart TV e acompanhar as programações da Rádio Aurora 24 horas no ar e em breve vem aí muitas novidades.
Rádio Aurora. Todo mundo adora. Notícias em destaque. Adolescentes do CRAS se preparam para mercado de trabalho. Prefeitura se reúne com condutores de veículo de tração animal. Guarda-Mirim realiza visita para conhecerem a estrutura do IFE. Prefeitura aqui será neste sábado no Parque Prazeres. Secretaria de Saúde investe em novas mobílias para o UBS de Santa Rosa. Prefeitura convoca mais de 17 professores substitutos do processo seletivo. Caso chocante. Avô estupra neta de 9 anos e a avó joga a culpa na criança. Alô, Farol! Festival de petisco retorna neste final de semana com muitas atrações. Preparados para o trabalho e para a vida. Prefeitura e Pesago amplia parceria em benefício do produtor rural. Mega Sena sorteia hoje, gente, prêmio acumulado em 100 milhões de reais. O Hospital Ferreira Machado recebe equipamentos para cirurgias ortopédicas. Prefeitura se reúne com condutores de veículos de tração animal. Verba municipal garante convênio e encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho. Prefeitura e Pesagro ampliam parceria em benefício do produtor rural. Por enquanto é só que eu acho que estão repetindo aí as mensagens. Campos contra a Aedes aegypti, mais de 7 escolas atuam na confecção dos mosquitéricas. Viva Caymmi! Teatro Trianon recebe Danilo Caymmi com o espetáculo no próximo dia 21. Então não acabou, Fuli. Tem muita coisa pela frente ainda, se Deus quiser. Vamos debater, vamos pedir aos ouvintes que podem interagir conosco aqui pela nossa emissora, pelo programa Crer para Ver, a voz que chega até você. Daqui a pouquinho, como disse o nosso querido aqui, já se encontra em nossos estúdios. Daqui a pouquinho fará parte aqui da nossa bancada o companheiro Fabinho Almeida, que vem com muitas informações, inclusive, né? Feliz da vida pelo número de pessoas que compareceu para a sua prestação de conta de 7 meses no Legislativo Municipal. Um grande sucesso. Grande sucesso. Senti uma falta da sua presença lá. É verdade, você e outras milhares de pessoas. Gente, vamos em frente. Aqui é o nosso encontro. Vamos trazer aqui as informações para vocês e aguardando aí a chegada do Fabinho Almeida para dar o seu bom dia também. Lembrando que a Guarda-Mirim realiza visita para conhecerem a estrutura do IFE. A equipe pedagógica da Fundação Municipal da Infância e Juventude levou 2 grupos de Guarda-Mirim para visitar o campus Guarus do Instituto Federal Fluminense, com o objetivo de incentivar os jovens a apostar na educação e apresentar-lhes um mundo de novas oportunidades. O Instituto Federal Fluminense abre inscrições para o processo seletivo e os jovens interessados poderão se inscrever até o próximo dia 30, através da internet, para fazer a prova do processo seletivo que ocorrerá em 1º de dezembro. Ao todo, 120 vagas para os cursos de eletrotécnica, eletromecânica e meio ambientes serão oferecidos no IFE Guarulhos. Programa Crer para Ver, a voz que chega até você. Condutores de veículo de tração animal. A intenção foi aliar ideias para a construção de um projeto de regulamentação da atividade na cidade, elaborado em parceria com a classe. Representantes da prefeitura se reuniram com a comissão de condutores de veículo de tração animal na tarde desta quinta-feira na sede da Secretaria Municipal de Governo. A intenção foi aliar ideias para a construção de um projeto de regulamentação da atividade na cidade, elaborado em parceria com a classe. Foi esclarecido que não há projeto de lei municipal para a proibição de uso de carroça de tração animal em campos, mas há 3 anos a lei estadual, que proíbe o uso de animais para transporte no estado do Rio de Janeiro. A assessora-chefe do projeto de estratégias, Elga Fonseca,
ressaltou que é importante a regulamentação do trabalho na cidade. São 10h21. Secretário de Saúde se reúne encarregados de UBSs e representantes de programas. Meus amigos, na última terça-feira, o secretário de Saúde, Dr. Abdo Nemi, reuniu no auditório da sede da Prefeitura os encarregados das unidades básicas de saúde e representantes dos programas de saúde da família, com o objetivo de colher demandas e prestar conta do seu trabalho frente das pastas, além de tirar dúvidas sobre outros temas relacionados ao setor. É sempre importante caminhar juntos para qualificar cada vez mais a saúde do nosso município. Por isso, esses encontros estreitam os laços de toda a equipe, apresentando informações necessárias para a evolução do atendimento à população. Em 2019, a Secretaria de Saúde investiu mais de 400 mil na aquisição de mobília. Foram entregues equipamentos na Policlínica Novo Mundo e nas UBSs Carvão, Parque Aurora, São Martinho e Turf Clube. Segundo o secretário, nos últimos 2 meses, cerca de 30 UBSs, Programa de Saúde e Centro de Referências receberam mobílias novas. Isso que é realmente uma boa notícia, né? Que é um investimento na área de saúde, né? E mostrando que a coisa está caminhando da forma satisfatória para toda a população de Campos. Realmente, porque é um início, né? A troca do mobiliário dá até melhor qualidade no aspecto físico da unidade, não só para o paciente quanto para o funcionário, né? E também, se Deus quiser, muitas outras coisas virão para a gente poder avançar aí no quesito saúde. Além desses equipamentos que estão chegando na UBS, o Hospital Ferreira Machado recebeu equipamento para cirurgia ortopédica. Os instrumentos serão utilizados no procedimento de implantação de hastes em pacientes com fraturas de tíbia e fêmur. O Hospital Ferreira Machado recebeu equipamento para cirurgia ortopédica nesta semana. Os instrumentos serão utilizados para procedimento de implantação de hastes em pacientes com fratura de tíbia e fêmur. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o secretário de Saúde, Abdo Nemi, a aquisição é muito importante pela quantidade de cirurgia desse tipo na unidade. O Ferreira Machado é uma referência nas cirurgias ortopédicas. Assim, recebe muitos pacientes com fraturas de diferentes casos, como acidente de carro, de moto. Por isso, tem uma satisfação muito grande em ver a chegada desse equipamento para levar um atendimento mais qualificado à população, disse o Dr. Abdo Nemi. E desde agosto, o secretário de Saúde tem despachado do Ferreira Machado. Nesse período foram tomadas diversas providências, com a abertura de uma nova enfermaria com 8 leitos, além de uma obra no setor de dispensação para atender as normas da Agência Nacional de Vigilância de Saúde, a Anvisa, também vem sendo realizada. Excelente notícia. É verdade, né? Tantas pessoas, né, que sofrem acidentes e aí que fraturam fêmur, fraturam, né, outras partes, né, ali, agora vão poder, se Deus quiser, ter acesso à sua cirurgia. E eu já vivenciei isso, que eu tive 2 internações por acidente, né, e fiquei no Ferreira, porque é o hospital de referência, né? Não tem, também não tem plano de saúde, não tem. E já fiquei lá e pude constatar que o hospital não para a noite inteira, o dia inteiro. Ele chegando. abraça a região toda, né? Muita gente não sabe, mas o nosso município atende Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra, São Francisco, né? Os municípios ao redor de Campos, né, dependem também do Ferreira Machado. Verdade. Meus amigos, são 10h26, 10h26. Caso chocante, né? Avô estupra neta de 9 anos e a avó joga a culpa na criança. A avó de uma menina de 9 anos que denunciou o avô por estupro na cidade de Indiara, no interior de Goiás, ficou revoltada com a prisão do marido e enviou áudios para a mãe da vítima, nora dela, culpando a criança pelo abuso.
Nas mensagens, a avó da menina diz que já tinha ouvido relatos de que a criança ficava em riba dele e pedia dinheiro. A mulher também taxou a menina como muito fogueteira. Mulher que pede dinheiro para homem está querendo outras coisas, disse a avó. A menina denunciou o crime ainda no mês de agosto, após ver uma palestra da escola sobre a importância de se denunciar casos de abuso sexual. Na ocasião, ela contou aos pais que era estuprada pelo avô há cerca de 1 ano. O idoso foi enviado ao presídio de Indiara. A avó da menina será investigada por suspeita de coluiar com o crime. Agora, gente, eu acho a atitude dessa avó um pouco suspeita, né? Um pouco suspeita a atitude dessa avó. O que você acha, Folia? Vocês estão no programa, estão, né? Estamos, cara. Com certeza aqui ele está ouvindo a minha voz. Estamos no programa. Tá bom. Você amanheceu bem, meu irmão? Hein? Tá bem, graças a Deus? Chikungunya melhorou? Se Deus quiser, rapaz. De bem com a vida. Melhor do que nunca. Tá bom, meu irmão. Esse caso aí, caso familiar assim, eu prefiro nem me opinar, porque aí é a opinião da avó, quem convive com a menina é a avó. Mas isso é um debate interessante. Sim. Que me recorda um projeto de Fabinho que cria políticas públicas de combate à pedofilia. É um caso de repercussão nacional e se a gente for trazer à tona, muitos outros casos existem no estado do Rio de Janeiro e também no município de Campos referentes a isso. Então o projeto do vereador Fabinho em Campos pode servir de referência até para outros municípios, outros estados, para a prevenção de casos como este. Ok. Gente, vamos em frente com o nosso encontro aqui para ver com a marca do vereador Fabinho Almeida. A voz chega até você através da Rede Aurora de Comunicação. Bom, você pode participar com a gente, participando pelos telefones 3704-1313 ou também mandar sua mensagem de voz ou, por escrito pelo nosso WhatsApp 998-179717. Informações, entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço até às 10, até ao meio-dia. Nosso programa começa às 10, todos os sábados, e vai até ao meio-dia. Bom, minha gente, acaba de chegar em nossos estúdios o nosso querido vereador Fabinho Almeida. Boa tarde, vereador. Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia, Valdo. Bom dia, é a mania do cachimbo. Bom dia a todos aí, a todos aqueles companheiros que nos acompanham aí na rede social, né? Bom dia, Fuli, bom dia, nossa doutor Matheus, né? E bom dia, o nosso amigo e superintendente lá de Trabalho e Emprego, não é isso? O nosso amigo, o Matoso, né? Rogério Matoso, que veio aqui hoje nos prestigiar, né? E falar um pouco dos projetos e as ações que a pasta dele tem desenvolvido. Fique à vontade, Rogério. Bom dia, Fabinho, Valdo, Matheus, muito bom dia para todo o ouvinte aí da Rádio Aurora. É um prazer para mim estar aqui contigo, fazer esse debate, não é? Fabinho é um vereador aguerrido, que está na rua, está falando com a população, sabe exatamente o termômetro, a pressão, não é que é? E é um prazer para mim estar podendo fazer um bate-papo aqui com vocês, não é? Ok. Bom, aproveitar a oportunidade para dar aqui o nosso bom dia também ao superintendente de Trabalho e Renda, nosso querido Rogério Matoso. Prazer grande. Prazer todo meu. Tê-lo aqui conosco, para com certeza trazer boas informações para os nossos munícipes, né? Sim. Você que está à frente aí do Trabalho e Renda, que é de grande importância para o município, para o futuro também dos jovens e daquelas outras pessoas que precisam realmente, né? Já nós estamos passando hoje uma fase muito difícil, uma situação de quase calamidade em termos
de recursos, em termos de desemprego no país. Sim, hoje, claro. Né? Então, isso é o microfone aberto justamente para a gente trocar essa ideia. Sim. E até com o ouvinte lá, não é? Também. Que pode estar nos mandando sugestões e críticas. Isso. Não é? Porque a Superintendência de Trabalho e Renda, nesse momento de aflição de desemprego nacional, muitas vezes as pessoas acreditam na cabeça dela que a gente teria uma obrigação que de uma caneta a gente produziu um emprego. E isso, né, foi colocado talvez durante esses anos todos, né, no coração e na fantasia, no mítico das pessoas, mas o emprego é uma agenda multiescalar que vem lá de Brasília para cá, justamente porque o investidor que realmente produz trabalho e renda no nosso país, e aí eu já estou falando numa escala maior, justamente para dar um emprego, como a gente tem aqui o Porto Industrial do Açu, mas isso tem que acontecer nessa agenda multiescalar. E o investidor, ele só investe, e está aqui o doutor Matheus, quando ele tem segurança jurídica, quando ele tem a segurança jurídica na política, justamente porque os investimentos deles são grandes, e nós aqui, nós temos que estar atentos e direcionando o nosso cidadão, a nossa cidade, para onde esse emprego ele vai ser produzido. E aí nós temos diversas discussões que muitas vezes a gente não ouve ela em muitos debates. Por exemplo, a gente mora aqui numa fronteira com o Espírito Santo. E isso é um tema, Fabinho, que é recorrente e a gente tem que estar tocando toda hora, porque quando a gente fala em agricultura e a gente fala aqui na nossa cidade, não é porque a agricultura, eu falo de agricultura porque o Brasil não é pungente do agronegócio, e é o agronegócio que traz emprego e deixa a nossa economia nacional aquecida. A gente muitas vezes ouve falar, não, vamos investir na agricultura. Vamos investir na agricultura, mas esse debate da guerra fiscal tem que acontecer, sabe por quê? A gente mora numa fronteira, Fabinho. O cara que está lá perto de Cachoeiro, em Vargem Alta, ele consegue colocar o produto dele, e aí eu não estou falando de agricultura familiar, eu estou falando em grande escala, né? Para o cara que produz e traz para cá, para os supermercados, com o ICMS. Metade do nosso. Isso aí você vê pelas placas de carro. Nós temos uma guerra fiscal que ela é muitas vezes cruel, mas como hoje a minha função lá na superintendência é trocar nesses temas, é a gente buscar essa direção. Isso é só para as pessoas entenderem que a Superintendência de Trabalho e Renda, ela está focada em saber o melhor caminho, mas entendendo também e fazendo as pessoas entenderem que não é com uma canetada que se faz emprego. O Brasil tem passado por algumas reformas, e aí tem a polêmica toda de várias reformas, mas as reformas estruturantes, muitas vezes, elas são necessárias, e as reformas estruturantes, Fabinho, elas trazem desgaste para depois a gente conseguir colocar a casa em ordem e essas coisas acontecerem. Mas lá na superintendência a gente não para de trabalhar, e eu já mando um abraço e um alô para todo mundo que me ajuda lá, colabora comigo, né? Equipe, porque sem equipe, Fabinho, a gente não faz nada. Nós não somos só isso. Lembrando bem, Rogério, a cidade de Campos é abastecida na área de hortifruti granjeiro por Ceasa do Espírito Santo. Exatamente. Caminhões direto vindo do Espírito Santo abastecer a cidade. Eu tive essa experiência e já não é de hoje. Desde os anos 90 eu ia muito no Ceasa. Nessa época eu estava tocando no comércio e mercadoria todinha vinha do Espírito Santo. Isso já foi... Não é só Campos não, e chega ao Rio de Janeiro também. Sim. Entendeu? Até o imposto do Espírito Santo em questões agrícolas, de transporte, o ISS e ICMS de lá do Espírito Santo é menor do que daqui do Rio. A nossa carga tributária é gigante. Então, e aí você imagina, nós que somos tradicionalmente uma monocultura da cana-de-açúcar, e eu falo isso porque eu vejo o número do CAGED. Na safra, o número do CAGED ele fica positivo. O que é o CAGED? O CAGED, não é uma referência que nós temos de emprego, de
empregados e desempregados. E aí ele faz essa conta de quantas pessoas foram desempregadas e quantas foram empregadas. No período da safra, nosso CAGED fica positivo de emprego. Então, isso é enraizado na nossa cultura. Por quê, Fabinho? Para você também produzir o emprego e produzir o trabalho e renda, a gente tem que brigar para essa guerra fiscal, mas nós temos que ensinar também uma nova cultura, um novo processo de trabalho, né? Porque se você vai fazer um plantio, né, de alguma cultura, você tem que pegar as pessoas que vão trabalhar com ela, porque elas têm lá suas peculiaridades, ensinar elas a fazerem. Então, assim, é um processo que a gente tem que trabalhar e tocar nisso com cuidado, né? Tocar nisso com cuidado, porque muitas vezes a gente deixa as pessoas que estão nos ouvindo ansiosas. Isso é um trabalho, é um plano, e aí, de repente, numa situação dessa política, tem que se ir ao governador e falar: olha, vamos aqui em Campos produzir um produto, uma cultura, e a gente busca fazer uma rede de proteção para esse produto, para que a gente fique competitivo, para que a gente consiga ser competitivo para o Espírito Santo e ter menor imposto. Nós sabemos que o desemprego é muito grande. Eu gostaria de saber do superintendente a nossa realidade aqui no município. Sim. E o que a superintendência tem feito para diminuir essa... Então, é isso aí, né? Eu comecei falando justamente do consciente coletivo. Uhum. A superintendência é um elo para mostrar um caminho, mas nós temos que ver essa produção de trabalho, de renda, numa outra escala. Hoje nós temos aqui um Porto do Açu, um Porto Industrial do Açu, onde nós temos um porto que é referência geográfica nesse mercado, o que está melhor colocado no Brasil, e nós que vivemos, todos nós, não é? O mundo vive uma economia capitalista, a gente depende da indústria para geração de renda. É claro que eu vou falar aqui das parcerias, né? E aí vou falar de outras superintendências também, como a do Fundecam, que tem lá o Rodrigo Lira, que incentivando bastante, incentivou mais de 400 nesse ano aí, pequenos, desse começo do governo. Pequenos comerciantes. Mas o que é o pequeno comerciante? O pequeno comerciante, ele fica ao entorno dessa indústria. Hoje, na nossa cidade, além do royalties de petróleo, a gente conseguiu fazer uma malha no setor educacional. Tanto é que a gente tem IFE, o ENF, um monte de universidades e faculdades. Isso também, economicamente, é um elo forte na nossa cidade. Nós temos também uma rede de saúde muito grande, né? Porque a rede de saúde, além de nos atender, ela também economicamente gira recursos na nossa cidade. Então a gente está atento a tudo, mas como a gente tem o CAGED para ser colocado, o CAGED, como eu te falei, na safra ele fica positivo, a gente vem vendo algumas melhoras nessa situação, mas nós temos que estar falando também do movimento mundial em relação ao emprego formal. O emprego formal hoje, Fabinho, ele no mundo inteiro ele vem diminuindo. A gente passa por uma revolução da indústria 4.0, da indústria da automação. Aí, de repente, o cara que está me ouvindo ali, está me ouvindo, certamente está meio encucado. O que esse cara está falando? Eu estou falando que o processo de trabalho, ele modifica. Eu ontem almocei na Caravela de Ouro, mandar um abraço aqui. Estou fazendo Pode. Jabazinho. Mas isso aí tu vai falando muito, né? Vai lembrando. Com a Juliana. De repente salva o almoço, né, Valdo? Com a Juliana lá. E ela mesmo colocando, né? Porque por conta dessa revolução, hoje o cara consegue fazer um prato executivo, manda no aplicativo, manda no Facebook, e as pessoas não querem sair de casa e entrega no local. Então esses processos de trabalho, eles vêm mudando. Hoje, o jovem brasileiro, que antigamente estudava muito para um concurso, muitas vezes você vê ele querendo empreender. E aí ele sai desse emprego formal. Você vê como teve aí o Thiago Negro, mandar também um abraço para a Escolabora, do meu amigo. Estou fazendo muito jabá? Não. Mas é só o pessoal bom. Danadinho, 7, né? O Escolabora, que é uma escola de empreendedorismo na nossa cidade, do meu amigo Tarcísio, mandar um abraço para a Natália, você conhece, né? Ele trouxe aqui o Thiago Negro, que é para falar do capital financeiro, que está tomando conta também das cabeças e dos corações de investimento de vários jovens. Então eu estou falando isso tudo para você, dessa maneira, meio rápida, para você que está me ouvindo aí,
aí que o processo de trabalho vem mudando. E a gente está atento, a gente está lutando. É claro que, estou tentando desenvolver na nossa secretaria, Fabinho, e vou precisar da sua ajuda e de toda a Câmara, mas vai ser do Executivo, o procurador até já fez um esboço desse projeto, um selo municipal para a empresa que contrate jovem aprendiz. Porque legal. Nessas andadas que nós temos dado... Identificar, né? Nós identificamos via o Quem Ministério, tá dando incentivo. Ministério do Trabalho que mais de 1.000 empresas estariam dentro da lei do primeiro emprego, mas não contrata o jovem, prefere pagar a multa. E aí isso tem um monte de coisa, né? Falta de informação. Porque fiscalização. Fiscalização. Tem uma condição financeira e contábil de impostos, melhor, mas de repente o empresário também acha que ele é punido financeiramente porque ele tem que pagar a questão educacional do jovem. Então, nós temos que haver uma compensação, equilibrar isso ali, tudo, mas colocar um selo para você que compra nessas empresas, né, desse comércio, para você saber quem realmente participa com a vida social, quem que está dando oportunidade para o jovem. Então nós estamos desenvolvendo uma comissão permanente para que possa ser estudado esse selo, e aí nós estamos trazendo as instituições que trabalham com isso. Divulgar, né? Obra do Salvador, CI, Fundação CDL, e trazer também as entidades de classe como CDL, Firjan, a SIC, para a gente estar discutindo isso, discutindo o primeiro passo do jovem, porque nesse mercado competitivo, o jovem, além de ter a qualificação, ele precisa de mais dessa primeira experiência. Rogério, nós sabemos que lá em 2014 para cá, com essa crise que implantou aí, não foi no município, foi uma crise mundial, né? A questão da construção civil paralisou, o comércio deu uma paralisada, né? E isso aí atingiu o país como um todo. Então gerou um desemprego muito grande. Veio a questão da Lava Jato, que engessou também várias empresas aí que davam milhares de empregos, e aí elas também recuaram, pararam, né? Então tem vários fatores políticos, comerciais, financeiros, que paralisou aí o país como um todo. Aos poucos, pelo menos na nossa cidade, eu estou sentindo uma retomada, né? Estou sentindo uma retomada. Por quê? Estou vendo ali no trevo ali, perto do Shopping Estrada, né? Um investimento ali de uma rede poderosa que é o Atacadão Açaí. Sim. Eles não chega aqui por acaso. Exatamente, né? Exatamente. Eles não vêm para cá fazer um investimento de milhões à toa, né? Eles têm noção do trabalho que pesquisa. Temos investimento lá em Guarulhos também, do shopping, né, e do supermercado praticamente, que ali entrou o OK, né? E agora o Super Bom. Então, eles estudaram também, vê que tem mercado, que tem condições de público para venda, ninguém vai investir assim do nada, né? Mas em compensação, aí a área de comércio. Em compensação, a área industrial está paralisada, né? E eu vejo a Codim cada vez mais definhando. Como se analisa, vamos dizer, qual a sua análise sobre isso? O porquê disso? Por que a Codim não foi à frente? Foi a carga tributária? O que aconteceu? Hoje nós temos aí o comércio ainda avançando, apesar do centro, as pessoas, os tradicionais ainda estão em crise, mas no geral, todos os bairros que você vai no município, você vai no Fundão, Nazário Pereira Gomes ali, comércio intenso. Você vai com Custodópolis, comércio intenso. Você vai Nova Brasília, São Fidélis ali, comércio intenso. Então, muita coisa que hoje o centro era central, né, um comércio central, hoje estão espalhados pelos bairros. Então, gera emprego, gera recurso. Mas a parte industrial, ainda estamos aquém.
Sim, é isso. A questão do incentivo dessa guerra fiscal toda acontece em todo lugar, né? A Codim é uma área reservada para o empresário, não é? Nós tivemos aí no governo do estado, não é? Passado algumas vantagens fiscais. Machado Viana fechou, outras empresas lá todas fecharam. A Chus mesmo. Tem problema. Alemã, né? A gente tem problema muitas vezes aqui também de logística, porque aí a gente está falando do grande industrial, a gente precisa que o aeroporto nosso esteja compatível com esse fluxo. Essa questão de energia nossa é boa, água é boa. Então tudo isso tem que estar. O investimento. Tem levantamento disso? Nós temos condições de fornecer energia para grandes empresas, água também, porque isso tudo está no pacote, né? Olha, como é que é? Tem esse levantamento? Aqui em Campos tem condições de uma grande indústria se instalar, né? E poder, pelo menos, vamos dizer assim, sobreviver comercialmente? Veja lá, né? Muitas vezes a gente ouve um debate que o cara fala assim, porque Campos é uma metrópole, né? Hoje no Estatuto da Cidade nós temos o Estatuto da Metrópole, Campos ainda não é uma metrópole, e a metrópole ele tem alguns gatilhos para essa questão da administração e do gerencialismo em rede, não é? Porque aí a gente está pensando numa coisa macro. Então, temos aí o Vinícius com a questão do consórcio, do SIDENF, que isso é bacana justamente para trazer o grande investimento, justamente... Conseguir recursos com juros mais baratos. Nós tivemos o seminário lá, e esse consórcio é justamente para a gente trazer o grande investimento, né? O grande investimento, quando a gente fala, é de logística mesmo, para que a nossa cidade, a nossa região esteja na agenda nacional, e isso, né, é muito necessário. E aí vide as questões todas do royalties que diminuíram, e a cidade foi durante essas décadas passadas todas crescendo, né, administrativamente, né, e fazendo a conta muito cara. Então hoje é necessário que a gente consiga pensar em rede. A máquina pública hoje é muito cara e não sobra dinheiro para investimento em outras áreas. Exatamente. Então a gente tem que estar trabalhando aqui as nossas questões políticas para que esse cenário econômico esteja na agenda nacional, multiescalar, agenda nacional, estadual. Nós temos uma ponte da integração para fazer, nós temos um aeroporto para construir, nós temos para construir, eu estou falando na questão do fluxo, né? Do fluxo todo. Uma grande parte aqui da rodovias precisam ser melhoradas. Uma parte da rodovias, do contorno, tudo isso tem influência na hora que o investidor, Evaldo, vem aqui, o chinês, ele tem uma norma. Ele tem uma norma de fazer o transporte da carga dele, não é? Uma norma de segurança para o funcionário. Então a gente está falando de grande indústria. Então nós temos que estar preparando para isso. Agora, fazendo o debate na maneira, Fabinho, regional, para que a gente consiga colocar realmente nossa cidade numa agenda nacional e multiescalar para vir. Agora, eu posso te dar dados em relação ao que você falou aqui, em relação à questão da construção civil, que a gente vê aquecendo, a gente está vendo aquecer. Está sendo retomado. A gente está conseguindo sentir isso. Né? Eu sou arquiteto e urbanista, né? Então, assim, eu milito muito nessa área com muitos colegas, e a gente vê. Eu vou te dar um dado aqui o primeiro semestre desse ano. A indústria brasileira de cimento vendeu 25,8 milhões, que é uma alta de 1,5% do ano 2018. Então, isso é um dado que nos mostra para onde a gente está indo. Está começando a retomar. É o que a gente quer realmente, não é? Mas a gente tem que ver esses dados com cuidado, mas a gente já vê uma significante melhora, né? Campos, por exemplo, Rogerinho, em 2017, né, eu estou falando da área pública, gerou um recurso muito menor, né, que foi 1.600. 2018 já começou a melhorar. Sim. Chegou a 2. E agora, em 2019, o orçamento nosso do município está arriscado não chegar a 2. Então teve uma perca, né, de 100 milhões de reais aproximadamente. Isso aí você bota, tô dando no geral, né? Porque a gente fala da PE, mas quando fala em orçamento, fala o dinheiro todo, do né? Planejamento inteiro. Então, né? você vê que a máquina pública ela
ficou engessada. Sim, né? E sim. precisa buscar alternativa para que o Agora, município possa desenvolver. Exatamente. Fabinho, falar em alternativa, o Rogério Matoso, não querendo olhar assim pelo retrovisor, porque não é esse. Sim, né? claro. Com certeza Claro, o não, governo nós Mas vamos temos trabalhar. que olhar. Aqui, gente, nós somos Senão do a gente não trabalho. bate. Tudo bem. Eu queria falar o seguinte, eu acho que é uma realidade, né? Sim. Os governos anteriores, há 30 anos atrás, vamos falar em governos anteriores, há 30 anos atrás, nosso município... Eu não estou nominando ninguém, não. Estou fazendo uma breve passagem histórica. Não tô... E nós tivemos aí aquela situação que nós tínhamos, quantos usinas nós tínhamos, né? Sim. Campos era a capital brasileira, né? Da cana-e-açúcar, né? Depois caiu, foi as usinas se acabando. Mas só que não houve uma preocupação por parte dos governantes anteriores de fazer alguma alternativa para que saíssemos daquela crise em termos de diversificação, porque hoje o nosso várias país, atividades, né, Val? nosso país, principalmente a nossa Campos, é a maior cidade do interior do Rio de Janeiro, do interior do Rio, e nós temos uma extensão territorial muito grande, até na área rural. E não houve a preocupação de uma diversificação na área da cultura. E você sabe que existe o êxodo rural, quando o homem não tem o que plantar, não tem o que colher, ele vem para a cidade grande. Aí aumenta as favelas, aumenta o número de pessoas, população de rua, aumenta a miséria, vem para onde? A área urbana. Olha, Evaldo, isso aí é isso mesmo, né? Se você pegar aí os números, o Brasil tinha 10% da sua população no início do século XX, né, nas cidades, na parte urbana, e fechou o século com 80% na cidade, mas sem o acompanhamento técnico das questões dos complexos habitacionais, dessa malha toda que ela é viva, não é? A cidade também, ela é um local de exploração muitas vezes imobiliária, que você vê que os grandes empresários todos vão comprando essas franjas todas dentro do município, e muitas vezes colocam os seus bairros lá, e aí exigem muitas vezes do poder público que faça a infraestrutura toda desses bairros, e aí isso aí tem custo no orçamento. Então eu estou falando de uma situação macro para a gente entender todo o tipo de problema. Você falou da usina aqui, e aí a gente fala de processo de trabalho. A usina, naquele período, modernizou seus parques industriais todos, investiram naquilo, mas esqueceu de investir na questão da colheita, de modernizar a colheita. E aí São Paulo, lá com processos de trabalho mais tecnológicos, a gente vê, ela conseguiu fazer isso aqui virar pó, não é? Mas nós temos que estar atento a tudo. Então, esse debate que a gente está fazendo... Não foi só isso não, Rogerinho. Eu acho que... Não, uma série de coisas. Irresponsabilidade muito grande também. O pessoal parava de... meu pai trabalhava no IAA, Instituto da Açúcar do Álcool. Ouve, né? Instituto da Açúcar do Álcool. Vai saber mais do que a maioria dos usineiros recebiam incentivo do governo federal e com juro muito pequeno. E muitas vezes o que tinha que ser investido na usina, na modernização, para ter competitividade, como você falou, com outros estados, os caras investiam em outras coisas. Então, a usina quebrou, mas tem muito usineiro aí que não quebrou não, entendeu? A gente pode pegar... Quebra a firma, né? O CNPJ. A gente pode pegar esse caso que o Fabinho tá dando para falar... investir em apartamento, em Zona Sul do Rio de Janeiro e por aí vai. Pra gente fazer uma alusão, entendeu? A nossa situação. Ele tá falando da situação do usineiro. O usineiro tinha crédito fácil, muito dinheiro em abundância, achou que aquilo não queria fazer, não se preparou para modernizar o parque dele. Eu estou fazendo isso, uma comparação com a nossa realidade financeira da administração. Quando você tem muito dinheiro, né? É a mesma coisa do seu filho. Cria ele, né, dando tudo para ele. Sem buscar a independência, que ele busca a independência. Não é? Todo mundo vai ficar um pouco preguiçoso, porque faz o erro, você pode compensar com dinheiro.
Aí, então as administrações, né, e aí sem citar e sem politizar o processo, que a gente está num debate mais técnico aqui, passadas, elas podiam contornar os erros que elas tinham com a abundância de dinheiro, Fabinho. Porque tinha errado ali, fazia uma agenda positiva, enfiando o dinheiro, mas não enfiavam um dinheiro para realmente você plantar, deixar uma semente, deixar um legado, deixar uma independência do cidadão, fazer um plano, saber como é que está essa densidade populacional da cidade, aonde que ela está crescendo, né? Inclusive, nós estamos aí na questão do plano diretor sendo discutido os espaços, as intensidades da cidade, não é? De como você vai usar o solo. Então, isso tudo... Para quem não sabe, o plano diretor, né? Ele que vai dizer aonde as atividades podem atuar. Porque tem o que acontece? Às vezes você quer botar um depósito de gás, mas não pode botar um depósito de gás em um local que tenha residência e tal. Tem toda uma regra. Esse plano diretor vai atuar nisso aí. Tem muita gente querendo investir em campo esperando o plano diretor. Sim, claro. Porque às vezes compraram o ar aí, na hora de instalar a empresa, não pôde se instalar, como a gente falou, porque não era compatível com o plano diretor. O investidor, ele precisa da segurança jurídica. Porque o cara investe um dinheiro, né, Fabinho? É lógico. Ele não está esperando o governo acabar 4 anos, 1 ano. Ele tem que ter uma segurança jurídica, né, com os planos sólidos, porque ele faz um investimento aqui a longo prazo. 10, 20 anos, esse cara que traz o emprego para cá realmente. E ele traz o emprego direto e o indireto, como a gente está falando aqui do pequeno, que o Lira lá está lá fazendo muitas... dando crédito para o pequeno, mas é o pequeno que está nesse entorno dessa malha toda. Não é porque traz o serviço, é o cara do churrasquinho lá porque é o serviço, porque tem mais gente, a densidade populacional aumenta com pessoas, com recursos, né? Então ele consegue estar lá produzindo e trabalhando. Então, é esse cenário. Agora, já que vocês estão me dando o microfone para a gente falar da Superintendência de Trabalho e Renda... depois eu gostaria... A gente pode fazer uma lista das ações. É isso aí. Vamos listar agora. E qual é a oportunidade que os jovens têm lá, qual é os custos, hoje, você vai detalhar isso pra gente. Hoje, você que quer participar do mercado de trabalho, eu falo para você, entra lá no Espaço da Oportunidade, faz seu cadastro no Alto da Rodoviária ou ali no Jardim, e aí eu tenho também que Espaço da Oportunidade funciona nos Altos da Rodoviária e lá no Jardim São Benedito, Saldanha Marim com ouvidor, aquela casa azul de esquina, você pode ir lá e fazer seu cadastro também. Onde funcionou a guarda ali, aquela casa ali. Isso aí, ainda aproveita e toma um cafezinho comigo, porque você vai me falar o que você está pensando, né? É lógico. Porque muitas vezes a gente fica nessa bate bolha, papo, né? Bate papo, critica e tudo mais, traz sugestão. Danadinho, né? Tá, agora, na crise que tá, o café é de graça, né? A gente racha muitas vezes. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Entendeu, né? Bota na... deixa amarradinho. E veja. O que acontece com o Espaço de Oportunidade? Para eu deixar claro que muitas vezes o cara fala assim, eu coloquei, fiz meu cadastro lá, não fui chamado para nada. Gente, nós temos lá um cadastro com quase 55 mil pessoas. E eu tento buscar depurar isso tudo em relação à questão... de escolaridade. A gente vem fazendo os estudos durante os anos passados. Justamente foi o que você falou, o comércio da nossa cidade, ele ainda é muito pujante. E aí você vê pelos dados que nós temos lá do Espaço da Oportunidade, porque a maior parte de emprego pedido durante anos, 5, 6 anos, no Espaço da Oportunidade, se você depurar direitinho, foi o comércio, né? Você tem noção assim, de números de quantas pessoas já teve a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho? Olha, é muito difícil muitas vezes eu ter esse retorno. Nós estamos tentando fazer um aplicativo, que é o Vindo Campus, para a gente ter... Bom, estamos tentando, um aplicativo está pronto, né? Um aplicativo justamente para a gente ter um maior número de informações da nossa cidade, porque quando você vai fazer uma política pública, você precisa de números reais. Nós estamos fazendo um aplicativo para fazer esse funcionamento. Mas desses cadastros das pessoas que procuraram trabalho e renda e que, de alguma forma, voltaram ao mercado de trabalho, então, muitas vezes é difícil o empregador me mandar o retorno. Informação. A gente tenta buscar, a gente tenta fazer justamente... Você encaminha aquele jovem que tem aquele
perfil, mas muitas vezes não tem um retorno se ele, então, e é nesse... se ele conseguiu um emprego ou não. Exatamente, e é nesse ponto que eu quero falar com muita gente que muitas vezes fazem os cadastros lá, mas isso é uma seleção do mercado. O que é a ferramenta do espaço de oportunidade? É uma ferramenta para aproximar a empresa que está fazendo, é isso aí, né, com um cara que quer ser empregado. Porque todos os dias a gente tem uma equipe que vai à rua, vai buscar, tá atenta, vai fazer contato com açaí, você tem que estar dentro do perfil. E aí você imagina uma grande empresa dessa, Fabinho. Você já fez contato com a açaí? Já fiz contato com a açaí, estou esperando os contatos maiores. Então, e veja, uma empresa dessa tipo açaí, tipo OK, ela tem um corpo técnico. Pode esquecer na hora. da gente não, né, Val? Então, mas é isso tem aí. Tem muita gente precisando trabalhar, né, Val? Essas empresas grandes e que elas fazem parte dessa concorrência selvagem de uma empresa com outra, ela tem um corpo técnico na hora da entrevista de emprego, com psicólogo, com pessoas de recursos humanos, e eles são exigentes, por quê? Eles sabem são profissionais, que o concorrente dele está também buscando a empresa cada vez se desenvolver mais preparada, e ela passa, o RH muito... Então, o RH duro faz uma depuração muito grande. Porque aqui em Campos, agora vai uma crítica aqui. Você que está no mercado, aqui em Campos ainda tem muito isso. Eu estou falando como cliente. Às vezes você chega num comércio, um prestador de serviço, muitas vezes parece que você está pedindo um favor. Você vai no Rio de Janeiro, não, pois não, senhor, o cara quer te conquistar para poder vender um produto. Aqui não, parece que você está fazendo um favor ali. O RH é fraco. Tem mudado, hein? Tem mudado. Tem mudado, o pessoal tá em cima. Melhorou bastante, inclusive eu quando atuava em minha outra emissora de rádio, eu convidei na época, né? Eu acho que era o Mérito lá, do presidente do CDL. Convidei várias pessoas ligadas a essa área, o presidente do sindicato dos comerciários em Campos. Para treinar, né? Fazer um treinamento. Debate, porque eu senti e fiz uma pequena pesquisa. O comércio em Campos atingia muito mal, mas muito mal. Hoje melhorou um pouco, está melhor. Não está ainda como deveria estar, entendeu? Porque é o que você falou. Né? O atendimento hoje em Campos porque antigamente, o Rogério sabe disso, hoje, todos nós sabemos disso, com o avanço que nós tivemos na área digital, antigamente quem não tinha profissão era balconista. Mas hoje, para você ser balconista, você tem que lidar com computador. Você tem que entrar ali, ver a ficha da pessoa, entendeu? Fazer cadastro. Atrair o cliente através das redes sociais. O cliente. Então, hoje é muito importante o trabalho que o Rogério tem que estar preparado. Isso. E veja, você tocou num ponto-chave. Na questão de você ter o retorno das pessoas serem colocadas no mercado de trabalho ou não, fica difícil, porque muitas vezes o empregador, depois que resolve o problema dele, ele está pensando no comércio. Encaminhamos as pessoas lá com perfil, ele faz uma entrevista, porque é nessa hora que ele emprega, que ele tem de maior responsabilidade com o negócio dele, então ele depura muito bem. E ele está fazendo o campista cada vez mais procurar ficar melhor, né? Buscar, e o que a gente consegue fazer hoje é que a gente traça um perfil. A gente traça um perfil do que o mercado tem imposto em relação ao empregado que ele precisa, né? O trabalhador que ele precisa. E hoje, nesse perfil, a gente consegue tratar justamente isso. Ele quer uma pessoa que consiga realmente trabalhar com essas questões de tecnologia, que tenha poder de comunicação. Porque desenvolver um trabalho de qualidade. Isso aí está no perfil. Está no perfil do novo empregador. Ele necessita, inevitavelmente, de estar trabalhando com as questões digitais, né? E entender essa revolução de comunicação e dessa indústria, ter um poder de comunicação. E aí, depois dessas questões, as outras questões normais, né? Ser pontual, estar lá numa entrevista. Nós fizemos, durante esse período, diversas palestras lá com a professora Viviane, que é especialista em neurovendas, justamente para ver que a sua mensagem corporal interfere na própria entrevista, de como você vai se aperfeiçoar. Nós fizemos, durante esse período, eu estou há um ano
e alguns meses na pasta, nós fizemos mais de 10 workshops em relação a isso. Muito bom. Nós trouxemos alguns cursos de qualificação que têm a ver com comunicação. Nós fizemos cursos gratuitos, né? E aí eu falo curso gratuito, muitas vezes o cara acha que eu estou fazendo um convênio com a instituição, mas não é não. É da parceria. ele. A gente vai lá e chama, muitas vezes, o cara para ministrar o curso, mas a superintendência não está fazendo nem com recurso, não. É mais nesse envolvimento, na parceria. E nós fizemos Mas não é dizer que o cara vai fazer o curso está empregado, não, porque agora, muitas vezes tem essa mentalidade. Fizemos curso de Libras, porque é uma discussão contemporânea. Exige, o mercado exige. O mercado exige, o mercado da saúde, por exemplo, né? A própria rede nossa necessita mesmo que as pessoas se comuniquem com os deficientes auditivos e assim, que esteja preparado, acessível para isso. Nós conseguimos fazer também parceria para fazer cursos gratuitos de comércio e logística marítima, justamente para a gente... Assim, a gente tem tentado trazer essas discussões contemporâneas e para onde esses caminhos estão fazendo. Nós fizemos também. Nós fizemos... No caso do inglês, que hoje é muito exigido. O inglês, a a Secretaria de Educação tem feito inclusive aqui no CIEP do... CEMEI, né? No CEMEI, lá tem... inglês e tem muito feito isso exigido direto. hoje no mercado de Professora trabalho. Manuela, que dá aula lá, me deu aula de inglês também. Então é isso aí. A questão da comunicação, ela é primordial. E a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Agora, já que vocês me deram a oportunidade, fizemos curso de NR20, tudo gratuito, né? Que seria isso? Que é de líquidos inflamáveis, de como vai fazer norma regulamentadora. Estamos buscando de NR10, de eletricidade. E estamos tentando desenvolver um curso próprio, que a gente vai fazer uma ementa com os horários, com os professores, justamente para essa área de comércio, que é o recurso humanos, focado para estoque, né? Então a gente está buscando, nós estamos fazendo uma pesquisa de todas as secretarias, de pessoas que são concursadas, que possam estar contribuindo, né? E são especialistas nessas áreas, para que a gente possa fazer um curso nessa área de recursos humanos. Se Deus quiser, a gente consegue até o final do ano. E aí, novamente, a gente não faz nada sozinho. Quero agradecer ao prefeito Rafael, que me deu essa oportunidade de estar trabalhando, e a gente trabalha com muito afinco, com muito empenho. Realmente, a gente gosta muito da cidade, e isso eu falo, Fabinho, porque é a trajetória de uma década, né, de vida. Eu estive naquela Câmara em 2008. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, e a gente vai mudando, vai ganhando experiência, mas há muito tempo na cidade a gente participa da vida da cidade, né? Desenvolvemos naquele período lá projeto de lei para energia solar e calha de reaproveitamento de água de chuva para essas casas populares todas. Nós fizemos naquele período. Nós fizemos projeto de lei para IPTU verde, para pensar na arquitetura sustentável. Levamos, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, a Câmara nos bairros, justamente porque eu sei da extensão territorial do nosso município, e levar de maneira institucional, porque é coisa que você faz. Coisa que você faz e faz muito bem, meu amigo. Que eu vejo, te acompanho na rede, né? Você também tem uma equipe aguerrida, mas ouvir para você saber realmente, né, se o plano que você está fazendo dentro do seu escritório está contemplando o que a percepção das pessoas. E isso aí a gente fez lá. Eu fui ordenador de despesa, como sou, né? Então, assim, a gente participa da vida da nossa cidade há muito tempo. E aí, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar num órgão público, o mínimo que a gente faz é ter o acesso, né? Que a gente dá o telefone, a gente pede pro cara ir lá tomar um café, a gente ouve todos os lados, todas as ideologias, para a gente fazer o nosso conceito crítico também e desenvolver cada vez mais a parte que nos cabe, ajudando sempre ao todo, né? É um beija-flor tentando também levar um pouquinho de água para apagar uma fogueira. Se todo mundo fizer um pouquinho, vai dar tudo certo. Agora, já deu certo. É ver para crer. Crer para ver. É crer para ver. Agora, o que se deve colocar também, Rogério, você até no início aí da nossa entrevista, aqui na bancada aqui dos companheiros, você até tocou no assunto, é uma coisa interessante. Geralmente,
tudo que acontece se joga em cima do prefeito, em cima do município, né? Mas nós sabemos que isso aí, como você falou, né? Isso aí não é somente a prefeitura que é responsável pelo desemprego, não é a prefeitura que é responsável pela crise econômica que atravessa o município. Tem um conjunto, né? É um conjunto. Isso aí vem lá de cima, tipo uma bola de neve. Quando chega aqui, meu amigo, já chega sufocando, passando por cima de tudo, é um rolo compressor. É isso. Se você for ver a realidade dos 5.570 municípios do Brasil, todos passam por problemas. Você vê a agenda nacional, que teve que fazer reformas da Previdência, porque a conta não estava dando. Reforma trabalhista. A gente precisa de uma reforma política também, tributária, partidária. Principalmente. Porque a gente tem muito partido, muitas vezes, sem uma agenda, sem uma ideologia, isso acaba atrapalhando demais, né? Tem uma gramática política, né? Que tem uns partidos de aluguel, né? Que fala que é partido de aluguel. E essa gramática, ela fica nessa malha e ela acaba atrapalhando muita coisa, não é? Então hoje, olha a quantidade de municípios que não dependiam muito dessa agenda e aí não se prepararam para o futuro, mas que hoje estão indo lá, bater na porta lá em Brasília, justamente para buscar recurso de emenda, recurso de programas, projetos, não é? Tentando trabalhar melhor com seu CNPJ aqui para que ele esteja apto para receber esse recurso. Então tudo isso é trabalho. Então, para a gente não polarizar num debate que muitas vezes é visceral e é improdutivo, e muitas vezes eu vejo também as pessoas passando um pouco do ponto, né? Porque todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem família, todo mundo trabalha, tem filhos, né? O respeito é o mínimo que pode acontecer, né? E eu trato isso dessa maneira, sempre tratei, né? Muitas vezes o cara, naquele debate muito acalorado, ele passa um pouco do ponto e é improdutivo porque não traz nada de bom. Muito pelo contrário, é só para a gente ver um repertório de vocabulário chulo. Rogério, conflito. Como que você define, não vai levar a nada. Qual é a sua visão hoje a respeito hoje do Porto do Açu? Até que ponto o Porto do Açu hoje ajuda Campos em nossa economia? Então, o Porto do Açu hoje, ele chega a ser concorrente do porto lá de Vitória, né? Que nós temos lá uma cidade grande, né? Vitória, apesar da densidade populacional, deve ser bem parecido com Campos, mas nós temos, como a gente falou aqui, isso a gente não falou, a gente tem um déficit de porto, né? Hoje a gente vê que nessa economia globalizada e liberal, a agenda nacional busca fazer esses contatos para esses investidores, e aí você tem que entender que o princípio disso é a logística, né? A logística portuária para os produtos chegarem, para as coisas chegarem. Hoje nós temos geograficamente o porto melhor localizado do Brasil, com calado, né, para grandes embarcações, dos maiores do Brasil, que você tem condição de ter um navio para trazer e fazer esse transbordo de ship to ship, que a gente inclusive tem uma empresa que ganhou essa licitação, a Edson Schwester, né? Que ganhou essa licitação da Petrobras, do transbordo de chip to chip, que a gente tem condição de ter um cargueiro aqui com armazenamento de quase 2 milhões de barris. Então você vai vendo isso tudo. O que a gente tem que fazer é a logística. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Tem um cara lá de Cachoeiro que produz mármore e granito. A partir do momento que esse complexo todo estiver funcionando legal e a logística também, eu tenho certeza absoluta que ele, ao invés de levar o granito dele para o Porto de Vitória, ele traz para cá, né? A gente vai ter que ter essas estruturas. O custo vai ser menor, a quantidade geograficamente a gente está melhor para empurrar o produto dele. Vai chegar mais rápido. Então, assim, a quantidade vai ser maior que ele vai poder exportar. Ele vai ficar. E a gente espera isso, né? Tudo no Brasil, quando você faz um plano, a gente depende de uma série de variáveis, né? Eu pergunto, Rogério, numa situação que eu falo assim, como hoje Campos e como muitos municípios estão na situação que está,
O Porto do Açu, que nós temos aqui, que é um município vizinho, não é? Sim. Você sabe que nós temos hoje centenas e milhares de pessoas que são empregadas lá, que moram em Campos, que gastam em Campos, porque hoje São João da Barra não tem estrutura ainda, não tem ainda estrutura na rede hoteleira, na rede educacional, alimentar, e todas a educacional, de entretenimento, tudo. Então, é o que a vida, né, impõe. Esse povo, ele se concentra mais em Campos. Claro isso aí gera recursos para nós, é verdade? Claro que sim. Isso aí é difícil a gente fazer a tabulação desses dados, né? Porque muitas vezes o CAGED está lá ativo, de muito campista que está lá. Eu, inclusive, tive na Edson Schwest, né, na Brasil Port, e lá na parte administrativa do Porto, justamente buscando fazer parceria para que a gente pudesse fazer um curso de qualificação específico para a área deles, porque a Edson Schwest tem um guindaste que só tem, um guindaste desse que faz transporte lá dentro, que só tem esse aqui no Brasil. Então é uma coisa muito específica, a gente está tentando desenvolver isso aí. Então, e lá nessa parte administrativa, quando eu entrei, uma parte administrativa naquela conjuntura arquitetônica de você colocar as pessoas como a gente tem aqui na bancada, um olhando para o outro, com o telefone, né, sem a parede, com o computador. Eu cheguei lá, parecia que eu estava em Campos. Conheci quase todo mundo que estava lá na parte administrativa. Né? Porque tinha uma redoma, eu estou falando aqui da configuração arquitetônica dentro do escritório deles, lá dentro, o layout. Né? Tinha no centro uma grande mesa com muitas pessoas trabalhando administrativamente. E assim, cheguei, eu sou esse cara falador que você conhece aqui, falando com todo mundo, parecia que eu estava em Campos. Sabe? Você é comunicativo e tem experiência na área. Então, e assim, você consegue ver pessoas do seu convívio que estão trabalhando lá, algum amigo. Então, a gente consegue. Você levou quanto tempo como presidente da Câmara de Campos? Eu fiquei naquele período que a ex-prefeita foi caçada. Nelson Nair virou prefeito. Exatamente. Um ano, mais ou menos. E aí eu vou aproveitar também a oportunidade. Vocês estão me dando muita oportunidade para falar, hein? Não é isso, sabe o que eu ia pensar? Sabe o que eu ia pensar? Então, não trocando de pau para cavaco, né? Em um ano você... Como você vê que um vereador que tem 7 projetos... 8 projetos. Você foi presidente da Câmara Municipal. Então, 7 projetos. E até hoje, nenhum projeto foi aprovado. O senhor teria a receita, por qual motivo, a resposta? Por que esse projeto não anda? Porque eu estou preocupado com o Fábio Almeida. Ele vai terminar o mandato dele. O processo legislativo. Olha, eu vou te falar. Ele faz parte da bancada do governo. Não é verdade, eu estou puxando o saco, não é verdade. Se eu estivesse lá, eu estaria... eu ia brigar e quebrar. Calma, mas o que é a política? Vamos falar o que é a política. A política são ideologias diferentes ou visões diferentes, né? Que a gente tem que, de alguma maneira, pegar um ponto comum das nossas visões diferentes e trabalharmos ela para que a gente consiga ter um resultado, né? Em conjunto, porque o que acontece? A gente vive uma democracia. Eu tenho que, de alguma maneira, tentar, né, ter o entendimento e convencimento para que isso aconteça. Fabinho é um grande vereador em diversos sentidos, nessa questão também, mas é um cara que está próximo à população, consegue entender a tensão. Então, o cara que está próximo, ele consegue ouvir a rua e tentar traduzir isso com o projeto e com a lei. E aí, a sensibilidade, muitas vezes, de alguns corações de pedra e de gelo se derreterem para que possa fazer, porque muitas vezes tem o jogo do interesse. A gente fala de ideologia, mas tem o jogo do interesse, né? Do cara que fala assim, rapaz, não vamos aprovar ou vamos aprovar. O que está acontecendo hoje em relação a essas questões políticas é que está tudo muito mais claro. E o eleitor, ou possível eleitor, está lá nos ouvindo com o senso crítico dele. Né? Não adianta hoje os caras aqui tentarem, né, todos, venderem a ilusão e falar assim, olha, se eu tivesse lá, eu faria assim, assim, assado. Mas muitas vezes o cara não entende nem como que era o cenário.
nem como é que é o cenário, não sabe nem fazer uma conta simples para ver que não fecha, que essa conta não fecha. Então, assim, o microfone aqui, se eu quiser... É mole. Você fala o que você quiser, pô. Vai lá, faz um curso de oratória, fala o que você quiser, vai, pega uma pesquisa dessa qualitativa para saber o que você aí, ó, que você quer ouvir, e ele vai lá e só bota moranguinho para falar. Mas isso acabou, irmão. Isso acabou. A gente tem que rasgar o verbo, muitas vezes. Né? Falar o que realmente é. Então, é uma briga, tem um jogo de interesses, de tensões, de ideologia, mas certamente, Fabinho, certamente, você está no caminho certo. Tenho certeza absoluta que temos lá muitos vereadores bons, muitos, né? Para não falar toda a maioria. Agora, é um trabalho complexo. É um trabalho complexo que você vai ter que de convencimento desse jogo todo, mas você tenho certeza absoluta, está indo muito bem. Estou no caminho certo. Tá indo muito bem. Foi secretário, trabalhava sábado, domingo, feriado, sem gratificação, como a gente faz também nas nossas ações. Direto. Sábado, domingo, feriado, indo lá na casa das pessoas. E isso o cara fala assim, mas eu quero uma política técnica, que isso, aquilo. Irmão, por mais que nós tenhamos as tecnologias todas, ninguém vai desprezar a inteligência humana, o contato, mesmo. O carinho, o olho no olho. Isso aí, a gente pode ver tudo. Eu vejo até o cara falando que a gente está numa época de aprender, desaprender e reaprender com essa tecnologia. Mas coisa boa é ter a consciência tranquila. Você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo. Então, Rogério, isso é muito bom. Rogério, vamos lá. Se eu conseguir responder. Eu estou vendo aqui, hoje está tendo a segunda edição do projeto Prefeitura aqui, lá no Parque Prazeres. E tá aqui que a superintendência faz agendamento de carteira de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho. Muito obrigado, que só tá botando bola boa, hein? O que aconteceu? Nós temos uma parceria com o Ministério do Trabalho. E no final do ano, o Ministério do Trabalho, até por conta dessas mudanças mesmo, federais, né, teve um problema interno e a gente tem 30 senhas para fazer carteira de trabalho. O primeiro passo para o cara entrar no mercado formal é fazer sua carteira de trabalho. A gente tinha 30 senhas diárias e por a gente ter colocado um nosso polo ali em cima da rodoviária, né, Roberto Silveira, porque é onde a cidade se encontra, né? Ficava mais fácil, apesar do Ministério do Trabalho ser ali do lado, das pessoas irem lá requisitar a sua carteira de trabalho. E aí muitas pessoas nesse período tiveram que chegar, Fabinho, quase 5 horas, 6 horas da manhã, ficavam com filas enormes, imensas, e muitas vezes não conseguia ser atendido porque eu tinha 30 senhas. Isso é a parceria do Ministério do Trabalho, a responsabilidade é dele, a gente tenta facilitar o processo. O que a gente fez com a nossa equipe, Evandro, que está lá, quero mandar um bom dia todo especial à nossa equipe, à minha equipe, eu não faço nada sozinho. Já agradeci o prefeito aqui, quero agradecer toda a minha equipe aguerrida que está lá lutando e pensando comigo. Evandro começou a buscar e desenvolveu um aplicativo que saiu lá da nossa superintendência, justamente para dar maior comodidade a esse munícipe que saía muitas vezes de casa, da cidade, da localidade dele distante e tinha que enfrentar uma fila. Hoje, ele consegue fazer o agendamento pelo aplicativo e pelo site. Ele pode entrar em ctpsfacil.com.br, vai estar lá a documentação dele necessária, ele vai mandar para o e-mail, vai ter uma chave lá para ele permitir e vai estar cadastrado e vai sair de casa, da casa dele, aonde ele estiver, sabendo que ele vai ser recebido e vai resolver o problema dele naquele momento. Então nós desenvolvemos isso aí e tenho certeza absoluta que ajuda bastante aí a população que muitas vezes... E esse aplicativo é baixado gratuitamente através da Play Store? Play Store, para Android tá lá, ou no site você entra lá e vai fazer seu cadastro. O aplicativo tem um nome? ctpsfacil.com.br. ctpsfacil.com.br. É isso aí. Agora uma pergunta, como que o empresário pode ofertar cursos para a Secretaria de Trabalho e Renda e se existe algum incentivo para quem financiar essas bolsas? Por exemplo, eu comerciante, eu posso financiar bolsas para esses alunos? Eu tenho algum incentivo, alguma coisa? Olha, eu vou falar, nós estamos para fazer a feira de qualificação com diversos empresários, né? O Qualifica, que é justamente para dar descontos até de 50% em diversos cursos, porque aí tem uma gama de cursos, né? De repente eu tento direcionar para um e para outro, mas tem uma gama de cursos lá que as pessoas, né, com 50%, que eles já se comprometem a fazer, e a gente
pega o preço dele do balcão e do desconto que tem, a gente deixa tudo isso registrado para ele realmente dar o desconto, né? E aí, nas feiras que a gente faz, eu geralmente trago o Procon, justamente para dar maior credibilidade a isso, né? Eu pego os números e chamo o Procon para fazer, e eles gostam também por conta do volume e tudo, mas eu tenho que falar do governo como todo. A gente tem aí o Viva Ciência, você está falando de empresário, o pessoal na academia fala na lista tríplice, né? Que é universidade, Exatamente. empresa e poder público. Exatamente. E a gente vê isso hoje no Viva Ciência. Ciência, porque você pega fatos com dificuldade na nossa vida, da nossa cidade, e leva para esse empresário também, não é, que as dificuldades dele, ele leva também para serem resolvidas em termo de bolsa de estudo. Por quê? É claro que nós lá vamos ser sempre motivadores para fazer cursos de qualificação. Mas quando a gente tem uma cidade como Campos, com uma malha, um setor educacional tão grande e forte, nós temos que estar motivando e fazendo como poder público essas universidades que são as maiores responsáveis por essa qualificação estarem produzindo esses trabalhos para essa área. A gente tem os grupos de pesquisa, né? Eu mesmo faço parte do grupo de pesquisa e desenvolvimento municipal, né? Uniflu-Enf. E a gente vem desenvolvendo projetos ali também, né? E a gente tem Fabinho, que tem sido parceiro nosso na Câmara, auxiliando, por exemplo, com o Centro de Formação, e tem um projeto de criação de um Centro de Formação Técnico-Profissional, né? Tem a Tec Campus aqui. Também tem vários, Tem vários. núcleos. A gente tem que estar motivando isso, né? Matheus, aliás, você gostaria muito é um talento. que avançasse mais, Rogerinho, lá para a área de Guarulhos, entendeu? Sim, tem vários prédios ociosos lá. Vou dar um exemplo ali, o Bartolomeu Lisandro. Tem um antigo Lar Cristão também, né, que tem várias salas. Não, o Lar Cristão ali tá abandonado. Abandonado, né? Abandonado. E que a gente amanhã pode depois surgiu uma oportunidade. Claro que sim. Estamos à disposição de ir lá, de visitar, de buscar esse entendimento. Nós estamos aqui para trabalhar. Você não pode aproveitar diante de uma estrutura muito grande, mas pelo menos um espaço para colocar de repente um curso, trazer entendeu? um parceiro desse para fazer curso na área tecnológica. Isso. Então, vamos agora. embora. O importante... E buscar outras secretarias para fazer também. Exatamente. A educação junto, a educação, Fundecam, ciência e tecnologia. A gente tem que trabalhar em conjunto. Até fazer um pedido. Eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio novo para a África do Sul. Passei num concurso do Rotary, na época lá de Cardoso, e fui para lá. E eles tinham um ditado muito bacana, que era o seguinte: a união da aldeia deixa o leão dormir com fome. É isso. Num momento como esse, Fabinho que me traz aqui, né? E certamente tem o contato com o executivo, né? Outros secretários, para que a gente possa unir forças e realmente trazer um resultado. E hoje a gente sente até a gente comenta aqui no programa, né? Uma grande... Uma coisa muito interessante hoje, é melhor deixar bem melhor colocado, é a interação que existe hoje entre as secretarias do atual governo, que trabalham em conjunto. Eu acho que, como você falou muito hoje, parceria, como diz aquele velho ditado, né? Já a vovó dizia que uma andorinha só não faz verão. É isso aí. Não é? Até você hoje, à frente das Superintendências do Trabalho, sabe que se você hoje não tivesse também essas parcerias que você hoje mantém hoje, não alcançaria tanto sucesso como está alcançando, né? Certamente. Não, e o sucesso é uma coisa assim de ótica, né? A gente trabalho direto, não é? Porque muitas vezes o cara fala assim, sucesso aqui ou ali. Para ver, fica parado. Né? É aquela história do menino na praia, vendendo picolé. Menino que não anda não vende picolé. A gente trabalha bastante, vai fazendo essas pontes acontecendo. Por mais, Valdo, que há alguma vaidade, alguma crítica em relação aí ao geral, na minha opinião, nós estamos no caminho certo, o governo está no caminho certo, está tentando fazer o melhor. Está tentando, de alguma forma, com certeza, recuperar
aquilo que foi jogado fora. Jogaram fora. Se todo esse trabalho, E aí- se fosse feito desde há 30 anos atrás, esse trabalho sério de investimento para o futuro, Campos hoje estaria Seria nessa tendência Curitiba. que está, não é verdade? E assim, isso dá pra fazer um desafio. As pessoas que falam. Isso pode falar o seguinte: Não. se porventura você tiver a oportunidade, você vai desfazer tudo que foi feito? Agora? Não é? É uma pergunta. pergunta. E aí? Entendeu? É isso Porque aí, ó. O microfone vale tudo. Hã? É verdade. Ô, Evaldo, Não. a gente tem procurado trabalhar sem essas vaidades. Temos que divulgar realmente, porque o governo está fazendo. Está fazendo, sim, senhor. E trabalhando muito e com muita dificuldade. Eu acho que... Pra você ter noção... que divulga pouco, né? Pra você ter noção, poderia até trabalhar mais isso, que também é uma sugestão, não é isso? É verdade. Mas pra você ter noção, você ganhava R$3.000, passou a ganhar R$1.600. Não, dando exemplo. tudo né? bem, tá. E desse R$1.600, você tem que pagar seu empregado e o restante você tocar a sua casa. É verdade. É o que está acontecendo É aí. verdade. Você ganha dois, um você paga o empregado e o outro você tem que tocar a sua vida todinho, todas as suas despesas. Então não está sendo uma coisa fácil. E agora, veja. quem tá de fora teve oportunidade e não fez. E veja, E ainda critica quem realmente quer recuperar. a gente vê Agora, guerras o que de se fala narrativa. muito, desculpa, o nosso convidado, Rogério Matoso, o que se ouve muito pela rua é o seguinte, porque nós estamos próximos de uma eleição. Então você sabe que existe muitos aproveitadores, pessoas maldosas nas redes sociais, tal, que fala. Até quando o Rafael, o prefeito, vai ficar esse chororô dizendo que não tem dinheiro, e diz... Mas não tem, meu amigo. E o povo diz na rua que a prefeitura está transbordando de dinheiro. Tá Olha, como? Entendeu? Olha, Eu quero que eles provem onde deve Não, mas o olha povo só. fala sem conhecimento de causa. Mas E vamos lá, isso e vamos lá. aí. Eu quero a opinião. Nós estamos juntos, trabalhando e estamos buscando desenvolvimento com muita coragem, não é? O prefeito nessa luta. Agora, você tem que entender que em algum momento também você pode fazer uma meia-culpa, ouvir alguma verdade. coisa, tentar redirecionar alguma coisa, não é? Verdade. Porque até se você toda hora confrontar as pessoas que muitas vezes estão falando, você tem que ouvir também. Claro. Você É tem que lógico. ouvir e tem que aceitar. Falar, rapaz, o cara tá falando isso aí por quê? Aí você vai fazendo a depuração. Será porque é oposição? Primeiro ponto. Então, se é oposição por oposição, ela sempre vai falar mal. Não tem jeito. Alguns você vai fazer. Alguns é pela de ouvido, né? Pela de ouvido, né? Se outra é uma crítica construtiva, você deve pegar também. Né? Sabe? Porque ninguém tá 100% certo. É lógico. Ninguém, muito mais que tem uma equipe isso, aquilo. Eu erro lá. Né? Eu falo até, inclusive, pro A pessoal vontade de acertar é E grande, eu mas falo- a e gente eu- comete E erro. eu falo também pro meu pessoal, muitas vezes, falar assim, rapaz, ficar só me bajulando, né? E falando que tá tudo bem, eu sei que não tá, pô. Isso aí você tá me enganando, irmão. Hã? Não é isso, não? É realidade. A gente tem que tratar como homem o processo. É. Tem dificuldade? Tem. Tem. Tem dificuldade. Ou não tem dificuldade? Claro que tem. Agora, vamos trabalhar em cima da dificuldade. Vamos primeiro diagnosticar qual é o nosso problema. Aonde está o desentendimento, o descompasso, o desquite, que seja, do entendimento da população da rua com a administração. Vamos identificar. Primeiro diagnosticar igual um médico. Senão você não consegue resolver o problema. E você também ficar se iludindo dizendo que você não tem a doença, aí mesmo que você não... Né? Vou Você dar não consegue Ó. extirpá-la. Vou dar um exemplo para você aqui. Tem uma companheira nossa, servidora, ela é técnica de raio-x. Vira e mexe, ela está nas mídias, atacando, dizendo, em relação ao servidor, até tem as razões dela, né, questão de aumento e tal, das condições de trabalho, isso e aquilo. Só que ela está respondendo a um processo administrativo, por quê? E eu sou testemunha disso. Então, no meu plantão, em uma sexta-feira, eu não atendia ninguém, não tinha condições nenhuma de atender ninguém. Mas em um sábado, eu com serviço voluntário, estava atendendo 20 pessoas. Então, tem muito jogo sujo no meio.
ver se dá para entender. Eu, como servidor, no meu setor de trabalho, no meu dia de plantão, não tinha condições de atender ninguém, não tinha uma marcação. Mas no sábado, eu voluntariamente uso o aparelho do hospital, toda a estrutura do hospital, para poder atender um grupo ligado a mim. E lá... Com um objetivo. Com objetivo político. Sim, sim. E lá no centro da mulher com 200 marcações esperando para fazer mamografia. Mas quando eu Então falei tem muita coisa que a população não sabe. Quer dizer, é uma maneira de querer minar Mas a população não sabe, Fabinho. Porque também... E está respondendo processo administrativo por isso. Se bobear, vai perder o emprego. Mas a população não sabe porque às vezes é mal informada. Ó, eu estava aqui dia desses, não sei se foi essa semana, o programa que tem aqui pela manhã com o Germando Santos, e participação aqui do Ranulfo, mais o Ranulfo é economista, né? Ranulfo muito bom. De vez em quando eu ouço aí, Ranulfo. Mandar um abraço, eu ouço. Aí o outro, chama de Zé, não sei. Zé. Zé aqui, é o quê? Não, deixa eu explicar. Não, porque ele falou aqui no programa, aí o ouvinte que tá lá, o telespectador que tá lá, não tá entendendo. Porque a prefeitura tem dinheiro, porque ela não pagou ainda o DAS, não pagou... Mas calma um pouquinho. O jurozinho aí, tem 60 milhões aí rolando aí, deve estar guardadinho para guardar o jurinho. E aí ele perguntou, será que ele vai pagar vai botar em dia o funcionalismo, o pagamento do RPA, Mas será... Aí falou, paga sim, porque isso é verbo de campanha política. O povo tá lá fora ouvindo, Fabinho. Meu amigo, isso aí eu gostaria de comentar. Você sabe quem é Zé? Zé Alves. Zé Alves. Ele era assessor de Soledil, rapaz. Por que na época de Soledil ele não deu solução pra tudo? Bem. Ele era homem de confiança de Soledil. Pelo amor de Deus, rapaz. Ele é como economista, funcionário da UENF, muito... inteligente, mas por que não deu solução na época? Por que o Zé RPA da época dele ficou sem pagamento? Mas é por isso que o povo... O outro também é muito inteligente, qual é o nome dele? O Ranulfo. Mas foi prefeito lá de Sonho da Barra, por que quebrou Sonho da Barra? Mas eles são muito inteligentes, mas quando tiveram no poder não deram solução. Então essas coisas a gente também tem que falar, não adianta ficar calado. Tem que falar porque o povo ouve uma coisa... Será que o povo não lembra quando era prefeito de Sonho da Barra? Como é que ficou Sonho da Barra? Mas é um economista, eles falam bonito, tudo doutorado. Mas por que Sonho da Barra ficou na situação que ficou? E o outro era ligadinho a Soledil, coladinho com Soledil, entendeu? Assessor direto de Soledil. E infelizmente a cidade ficou aí, ó. Você acha que a antiga patroa dele, agora nós estamos politizando a coisa que não era para acontecer, mas a antiga patroa dele tá lá respondendo processo inelegível por mais de 8 anos, não é isso? Foi porque ele trabalhava no controle. Então ele é um dos responsáveis por ter desandado as contas de Rosinha aí, porque não foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Bom, e eu me dou muito bem com eles, mas olha, eu vou tem certas horas que ninguém aguenta. Falar a verdade. Eu vou tentar fazer um apanhado de tudo que vem acontecendo, já que entrou para um pouco dessa seara política, né? Porque a gente viu nesses executivos, nessas eleições de executivos, muita gente ganhar a eleição por conta da rede social, por conta de uma palavra ou outra que fala, e aí eu tô falando para as pessoas que estão lá nos ouvindo fazer a consciência de tudo. Que você tá reclamando que um cara falou e tal, né? Porque o microfone, como a gente falou aqui, cabe tudo. E as pessoas, muitas vezes, que são preparadas para falar e são eloquentes, ela acaba te seduzindo num discurso sedutor. Mas nós temos que pegar essa máxima do ser humano. Eu acredito que nas próximas eleições as pessoas não vão mais pela ilusão do discurso fácil, né? Nem das palavras bonitas, ou nem da estratégia que se monta aqui na frente do microfone para seduzi-las, mas da trajetória. E aí é o que Fabinho falou. E a gente tem que pegar essa máxima. Puxa a história dessas pessoas. Então a gente tem que pegar essa máxima para nossa vida, porque as palavras seduzem e os exemplos arrastam. Mas eu vou além, contra fato. Contra um fato, não há argumento. O cara pode falar e que ia fazer, mas teve a oportunidade, não fez, ou no período não conseguiu, ou não sei o quê. Não adianta agora vir para cá também ficar falando discurso bonito, porque aí vira também
um auditório. É verdade, é verdade. Aí a gente vai voltar a chacrinha, traz um abacaxi pra cá e vamos embora. Exatamente. Eu aprendi na vida o seguinte: todo mundo tem seus interesses. Com certeza. Nós falamos juntos. É verdade. Bom, gente. 11 horas e 40 minutos. É isso aí, vamos lá. Estamos recebendo aqui o superintendente do Trabalho e Renda em Campos, né, nosso querido Rogério Matoso. Inclusive, até é muito bom, né? A participação dele, muito boa, né? Tá falando pra caramba, né? O cara conhece de política, o cara já foi presidente da Mas Câmara. a resposta de Fuli foi respondida? Entendeu? Quantas carteiras de trabalho vai ser Não, foi ofertada? Respondeu. É 30? Agora, São 30? Vou te falar. Todo evento que tiver são 30. Eu estou fazendo um contato com a regional do Ministério do Trabalho, que tem conseguido me dar isso, né? isso aí, um aumento. Eu não estou conseguindo para o final de semana, mas estou lá. Muitas vezes eu vou no Rio, vou lá, choro. É o Ricardo. Eu não sei se ele vai nos ouvir aqui, mas isso vai para a rede social. Eu vou tentar marcá-lo, falar: Ricardo, olha aí, estou tentando, que eu vou lá chorar. Eu falo: Ricardo, eu preciso de mais. Por quê? A superintendência aqui do Ministério do Trabalho, ela tem não só nossa cidade, atende diversas outras cidades. Tem problema administrativo também, de falta de pessoal. Então, é isso. Agora, o programa é muito bom. Programa, falamos demais. Deixa eu falar um outro dado da carteira do aplicativo. Do período que a gente fez o aplicativo para hoje, nós temos mais de 5 mil pessoas que já se cadastraram para fazer a carteira. Caramba. Como é que pode, né? É uma demanda muito grande. Muito grande. É uma demanda muito grande. Agora, outra coisa que eu também já ouvi também no veículo de comunicação, agora vou resguardar um pouquinho, que quero colocar nos ombros da prefeitura, não sei se realmente você, que tem a sua mãe foi até secretária de promoção social também, né? Você também ajudou também, tudo. Eu pergunto, disseram também nesse mesmo programa que cada esquina tem um vendendo bala, um vendendo fruta, outro vendendo laranja, outro vendendo não sei o que lá e tal. E ainda diz, a população de rua está crescendo. Cada lugar, cada marquise tem moradores. No Brasil, a população de rua. Não, referente a campo de muita casa. Eles querem que o povo passe fome. Entendeu? Vendo as coisas. Agora, veja lá. Eu ouço muitas vezes economistas falando, e aí, sem entrar nos extremos, tem muita coisa que fala que realmente... a gente tem que dar ouvido. Tem que dar ouvido. Tem que dar ouvido. Tem muitas... Não, Fabio? É lógico. Como meu pai me falava, não há bom sem defeito, nem ruim sem qualidade. É isso ou não? Então a gente tem que estar ouvindo tudo. Muitas vezes o economista desse técnico, ele consegue também nos dar uma direção. Mas eu consigo também entender a maldade como. Ele fala de uma agenda nacional para a questão do desenvolvimento, porque eu já ouvi falando, né? Das coisas todas que acontecerem, mas aí o reflexo ele transfere só para o município, ele esquece de falar. O alvo é um só. Ele fala na hora do desenvolvimento, para gerar, tem que ser uma agenda lá de cima, mas quando tem um problema, ele esquece o lá de cima e fala só aqui. Mas se você for depurar nos 5.570 municípios do Brasil, isso vem crescendo. Justamente por conta dessas questões todas de uma crise. De uma crise que acontece. Uma crise que é uma escala muito maior e muito mais poderosa que só o município. É uma escala nacional, né? Então, isso você acha, Rogério, que muitas pessoas agora, hoje... É difícil. Vejo também o pessoal lá que faz essa abordagem, trabalhar muito. Né? Nós temos aí o Centropop, que é uma porta de entrada para essas pessoas que são moradores de rua, mas as pessoas têm que entender também que essas pessoas têm o direito individual. É verdade. E isso é um princípio máximo. Princípio máximo pode guerrar força, da nossa legislação. É o direito do cidadão. Veja, tem lá o Centropop, que é uma porta de entrada para casas de passagens, para abrigos, para os albergues, né? Para a gente falar a linguagem para as pessoas entenderem, né? O Centropop, inclusive, está lá, da refeição. Mas essas pessoas têm que querer, né? Essas pessoas têm que querer também sair e ir para esse instrumento público que tem regra, que tem horário,
que tem um monte de coisa e muitas vezes as pessoas também não fazem. É um grande trabalho, é um trabalho complexo, é um trabalho que tem que tá sempre buscando desenvolver. Nós levamos, inclusive, uma parceria com a Fabiana, que está lá, carteiras de trabalho para alguma dessas pessoas do Centropop que querem realmente buscar o desenvolvimento, a independência, né? Querem realmente florescer. Então a gente tenta buscar, sim. Já se ouve assim, é uma preocupação em saber se esse quantitativo de pessoas, essas pessoas, a população de rua, né, que a gente fala, né? Elas são oriundas da nossa cidade ou pessoas que vêm? Tem muita gente que vem. Trancos e barrancos, aí para por aqui. Tem muita gente que vem. Muita gente que vem. E assim, a todos que estão nos ouvindo, nós estamos falando o princípio de uma cidade, que é o ser humano. E a gente tem que entender o princípio dele, que é a liberdade e o direito individual. E veja, você fazer estratégias que muitas vezes as pessoas não percebem, elas acontecem em outras cidades. Como? Tem políticas higienistas. O que elas fazem? Pega ali uma passagem social, muitas vezes, pega esse cara e manda para uma cidade, vê a cidade de origem dele, vai lá, paga, bota no ônibus e vai para botar o problema, muitas vezes, para debaixo do tapete. Né? Mas a gente está falando de ser humano. E aí a gente tem que entender a complexidade disso. De você trabalhar com seres humanos aflitos, que moram na rua, que têm insegurança alimentar, que passam fome, passam frio, tem necessidade do carinho, do afeto. Problemas psicológicos, muitas vezes problemas de dependência química, e a gente tem que estar colocando isso. É uma situação complexa, não é? Que se você quiser botar o problema para debaixo do tapete, faz ali. Mas tenho certeza absoluta que não é essa a nossa escolha. A nossa escolha é de buscar realmente o coração, o desenvolvimento humano, buscar respeitar a liberdade individual e, dentro desse movimento complexo, trabalhar com as equipes de abordagens, né, que tem muitas pessoas boas aí. Aliás, vou mandar um beijo todo especial para o pessoal da assistência e família. São muitas assistentes sociais, psicólogas, professoras do Serviço de Convivências, que eu tenho um carinho tão especial, porque trabalham realmente com o ser humano, muitas vezes na maior parte da aflição dele, que é a fome, o carinho. Então eu quero mandar um beijo especial e parabéns pelo trabalho diário, né? Nós tivemos o período frio, eles tiveram a sensata ideia de levar para o CEPOP, né? Que está lá parado, um CEPOP milionário, um elefante grande, que eu inclusive branco, que eu inclusive vi nosso amigo vereador fazer um vídeo com uma sátira, uma crítica, né? E assim, muitas vezes a gente precisa também dessa crítica leve, para que as pessoas entendam, não é? Porque muitas vezes a gente tá aqui falando um monte de coisa, o cara fala, esse cara tá com a voz rouca, vou desligar. Agora, já estamos quase fechando o horário, né? Agora, eu queria saber, Fabinho, antes de mandar esse abraço, eu queria saber você o seguinte: como que o senhor, como vereador, de 7 meses, eu gosto de chamar de senhor, respeito que tem muito grande por ele, pela admiração, pelo trabalho que vem realizando, merece ser chamado até de fazer até continência. Aí, aqui, mas depois você vai ver lá fora, depois por qual motivo. Não faz continência não, senão vão achar que você está chamando o pessoal do CAP. Aí, o que acontece é o seguinte: como que ele, com 8 projetos de lei, nenhum aprovado até agora, e consegue fazer uma prestação de contas com um público enorme, que eu não fui, mas vi pelas fotos, foi anotado, mais de quase 400 pessoas. Diz que você foi para outra reunião. Qual foi a receita? Qual foi a receita? Depois de falar fora. Qual foi a receita, Fabinho? E aí? Que receita é essa? Fora as brincadeiras. Fazendo justiça, Fabinho, são 8 projetos de lei, mas um já está em tramitação. 113 indicações legislativas também. A gente... Uma sombra de aplauso para Evaldo lá. Isso aí, esse trabalho não é feito sozinho, né?
Muitas dos projetos de lei que foram encaminhados, né, e protocolado lá e está em circulação, está sendo analisado lá na Câmara, isso aí é fruto de companheiros que chegam com a ideia, né? E a gente acaba com a equipe transformando aquilo ali em projeto. Então, tem várias pessoas que nos ajudam em relação a isso. O próprio Matheus, o Gugu, o Fuli, o Valquinho, né? Então, o Toro, o negócio da capoeira, né? O Cristiano. Então, as ideias chegam no gabinete. Então, acho que é importante isso, a gente ouvir, né? E tentar dar seguimento, né? E produzir alguma coisa, seja na área de cobrança, de fiscalização ou de projeto, para poder não deixar aquilo passar no vazio. Então, o segredo nosso ali é estar em contato com a população, contato com as pessoas e ouvir mais e falar menos. Né? Eu não tenho assim nenhuma formação, mas eu tenho uma faculdade muito boa, que é a faculdade de beira de esquina, né? Aquela faculdade de estar junto à população. E aí você, com um corpo técnico, te orientando, você acaba desenvolvendo um bom trabalho. E tem me destacado, pelo menos para mim mesmo, que é o mais importante. Eu tenho minha consciência tranquila, que eu estou tentando fazer o melhor, eu tenho cobrado em relação ao servidor, muitas vezes a coisa avança, não avança, né? Em relação às comunidades mais carentes, onde eu participo, a gente já estamos avançando em alguma coisa. Em relação à saúde, a gente sabe que o investimento é muito alto na saúde e tem produzido muita crítica, a gente tem cobrado do secretário. Agora, como nós somos uma equipe, eu sou apoiador do governo. Sim. Tem muitas atitudes minhas que eu não vou para as redes sociais ou para mídia para dizer que eu estou fazendo aquilo, mas a gente nos bastidores, imprensa, para poder a coisa acontecer, e sabe também entender a dificuldade do outro, que não adianta você também só cobrar, se você não para ouvir a dificuldade do outro lado. Ó, Fabinho, não está acontecendo isso, por isso, a situação é essa. Tem muita coisa do MTT que a gente cobra, principalmente ali para a área do Jardim Carioca ali, entendeu? Então, o trabalho é esse. Agora, falar em cobrar, vereador, o João Marculino... Você está querendo me cobrar, não? João Marculino, vereador... Vereador Fábio Almeida, obrigado pela força na redução da carga horária. Poderia dar mais força para a publicação? Até agora nada. Foi aprovado na Câmara a redução da carga horária para 30 horas de várias categorias. Agora eu acho que o prefeito tem que sancionar e mandar publicar. Vou procurar saber qual o nome dele. O João Marculino. João, eu essa semana vou procurar saber. O prefeito também teve um pouco afastado, retomou as atividades aí na quinta e sexta-feira, por causa do sepultamento no tio, e sentiu dor, se recolheu. E na sexta-feira, por causa de uma reunião já agendada aí com um grupo chinês, né? E aí ele teve na prefeitura de manhã também, mas depois se recolheu, que ele ainda está sentindo dor. Ele está se recuperando, não está 100% né? ainda não. Mas eu tenho fé e certeza que na próxima semana ele vai estar mais ativo aí, e a gente vai estar procurando saber o que está acontecendo, né? Porque o mais importante é que o projeto veio do Executivo, foi aprovado pelo Legislativo, conforme foi encaminhado, não houve nenhuma emenda, queriam fazer emenda e tal, mas aí houve só indicação legislativa e bacana, através de outras categorias lá que estão cobrando também, mas o projeto inicial foi aprovado por unanimidade, do jeito que veio do Executivo. Então,
não há interesse nenhum do prefeito É verdade. em Barrigar você. embarrigar isso, entendeu? Ok. Bom, gente, olha, nós temos 1 minuto para nossas despedidas. Como diz aquele velho ditado, as considerações finais. Isso é uma coisa interessante, né? Eu posso mandar um abraço aqui? À vontade. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Cordeiro, Neguinho de São Sebastião. Fez aniversário domingo passado. Eu não pude ir porque tive que levar meu filho lá em Vargem Alta. Então, Neguinho, grande abraço. O Neguinho fazendo 30 anos, rapaz. O tempo não passa pra ele. Meu amigo Mauro César Louvain, lá de Tocos. E agradecer a você, Fabinho, por ter me convidado. Como você estava falando aí, eu sei que o vereador que trabalha realmente não é só naquela hora da sessão, não é só na hora da lei, é o vereador que trabalha sábado, domingo, feriado, como eu falei aqui. Fabinho trabalha com a equipe dele, aguerrida, e é isso que faz ele produzir pessoas querendo estar do lado dele, justamente porque ele tem ali a vontade e tudo. Mandar um abraço todo especial para uma pessoa especial, muito para você, mas que ficou para mim. Sua filha Suzane. Teodora, minha amiga, gente boa, fina pra caramba. Gosto muito dela, um grande abraço pra ela também. E um abraço pra todo mundo. Olha, você que quer ainda falar comigo, eu vi que o João falou da política higienista. Se quiser trocar uma ideia comigo, 99228-4724. Novamente, 99228-4724. Manda uma mensagem aqui, pode mandar uma mensagem de áudio, que eu respondo com essa voz rouca. E o dia que quiser, todo mundo aí tá convidado para tomar um café comigo, trazer sugestão. Mas tem reciclagem, alguma poesia junto do café, não, né? Uma poesia. Você quer ver uma poesia boa que eu acho que representa? Rapidinho. Rapidinho. Grande poeta. Rapidinho, uma poesia boa que representa esse momento que a gente está vivendo. Sim. E eu vou falar aqui de Fernando Pessoa, na época da expansão marítima de Portugal, rapidinho. Vai lá, com coragem. Você me deu a... Pode ir. Deixa. Você me deu a deixa. Ô Mar Salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por ti atravessarem, quantas mães choraram, quantas noivas em vão rezaram, quantos filhos não viram mais seus pais. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É isso aí, é o enfrentamento, é a coragem, são as pessoas que têm o comichão, que fazem as coisas acontecerem. Estamos aqui para isso, agora trabalho crer para ver. Vou encerrar também com uma poesia para você. Obrigado. Mas primeiro eu preciso registrar aqui, Eusana Pereira, Rogério Matoso, você tem o meu respeito, estou vendo o desempenho dos artesãos, abraço meu amigo. Ela reclamou que ninguém, aí vocês têm que estar atentos para poder ler. Eusana de São Francisco, gente finíssima, família maravilhosa. Tem que ler os comentários. Eusana Pereira, Rogério Matoso, você tem o meu respeito. Estou vendo novo. Mas tô vendo agora. Eu preciso falar o poema antes que meu vereador Fabinho Almeida. Deus abençoe sua caminhada. Heloísa Barros, tá vendo? Aí. Aqui, agora eu vou fazer o meu poema para. Quero ouvir. Pro meu amigo. Fala aí. Deixe livre o que você mais ama. Se voltar é seu. Se não voltar, nunca te pertenceu. Isso é verdade. Gostou? Profundo, hein? Profundo. Fulinho, um abraço, Fulinho. Abraço, Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Um abraço. Fuli, eu vou mandar um abraço também pra Carol. Verdade. Carol, que é minha amiga, minha irmã. Vamos, exatamente. Vamos criar um espaço do programa de rádio para Rogério Matoso? Vamos? Puxa vida, tô falando demais, ele né? Fala bem. Você sabe, você locutor, sabia? Puxa, verdade. Não vamos exagerar nisso. Bem. Eu não tenho um tostão da sua voz. A testa larga. Gente, um abraço, Giovanni, um abraço, obrigado pelo carinho. O programa é Crer para Ver, a voz chega até você, através, do nosso amigo Fabinho Almeida, volta no próximo sábado, às 10 horas. Giovanni, carinho especial. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos, até lá. Você acabou de ouvir o programa Crer para Ver, a voz que chega até você.